Algumas pessoas muito caras ao meu convívio partiram para o plano espiritual. Eu passei uns 16 anos em um tipo de luto. A Rádio Boa Nova e a TV Muito Maior, elas são aquela companhia da qual você precisa e que te leva para a frente e te põe para cima nos momentos em que você procura respostas. Perceba essa necessidade de renovação. Escrevendo sobre o assunto interação mediúnica, estamos falando aqui que os espíritos podem se manifestar de várias maneiras, não é? Inclusive pancadas, não é? Ruídos, pancadas, e envolvimentos os mais diversos. O Dr. Odilon escreveu: sensibilidade mediúnica é conquista do espírito e evidentemente não está afeta inclusive a sua crença religiosa. Mediunidade independe de crença religiosa, independe de formação religiosa. Claro que a convicção, a atenção que se dá ao fenômeno pode favorecer a comunicação de um espírito. Por exemplo, que aquele que não acredita em nada, naturalmente ele se isola. Eu não creio em nada, eu não acredito em nada, eu sou materialista, eu sou descrente. Ele não facilita a sintonia, naturalmente ele se isola desse contato com os espíritos, que é mais um contato mental, Se bem que muitas vezes os espíritos podem romper com essa resistência, nos casos de obsessão, por exemplo, não é? A pessoa diz assim: eu não acredito nos espíritos, e de repente passa a sofrer de um processo obsessivo. Eu não creio nos espíritos, não creio na influência dos espíritos, e de repente passa a sofrer de um processo obsessivo, mesmo não crendo. Então, o Dr. Odilon diz aqui: mesmo quando não encontrem sintonia que lhes facilite o contato, os espíritos manipulando pelo poder da vontade energias ambientais podem entrar em contato com quem neles não creia ou que os evite. Por energias ambientais, estamos nos referindo à capacidade mental do próprio espírito e ainda as forças que consciente ou inconscientemente ele consegue aurir da natureza em torno, não é? São os fluidos que são manipulados pelos espíritos, não é? E muitas vezes os espíritos se valem desses fluidos até sem conhecimento de causa. É o chamado ectoplasma. Nós sabemos que os fluidos emanados da natureza, eles também são importantes e eles tomam uma parte ativa na produção desses fenômenos de ordem mediúnica. Diz o Dr. Odilon: a interação mediúnica, portanto, é fenômeno tão natural e inevitável entre espíritos e homens, assim como é fenômeno natural a conexão ou interdependência existencial entre encarnado e encarnado. Não é? Assim como nós mantemos uma conexão, uma interdependência existencial com aqueles que nos rodeiam, o espírito também está em conexão com os espíritos, o corpo em conexão com o corpo, o espírito em conexão com o espírito. Não há uma pessoa encarnada que espontaneamente não se faça medianeira da outra, ou que com a outra não viva em estreito contato
intelectual e moral, ou, se preferirem, psicológico. Há mais contato psíquico entre os homens do que propriamente contato físico. Olha aqui que interessante. Olha que frase extraordinária que nos leva a pensar. Há mais contato psíquico entre os homens do que propriamente contato físico. Para que haja um contato físico, nós temos que, às vezes, tocar, não é? Tocar, levar a mão, esbarrar, não é? Ver a pessoa, registrar a presença física da pessoa, escutar a voz da pessoa, não é? Mas esse contato psíquico, ele acontece com muito mais frequência do que os contatos físicos no mundo das percepções. No mundo das percepções, nós não somos apenas corpo, não é? Nós não somos apenas um aglomerado de células. Vejamos bem, às vezes a gente pensa numa pessoa, aquela pessoa aparece, não é? Nós pensamos numa pessoa, toca o telefone, é aquela pessoa, não é? Pensamos numa pessoa, vem uma mensagem pelo WhatsApp, hoje é muito comum, não é? Chega aquela mensagem pelo WhatsApp. Então, é o contato psíquico, não é? Se existe contato psíquico, por exemplo, entre os seres humanos e os animais, não é? Às vezes, o homem e o animal, o homem e o cachorro, eles se entendem, não é? Pelo olhar, não é? O homem e o cachorro acabam se entendendo pelo olhar. Então, é muito interessante nós darmos esse destaque. Dr. Odilon continua dizendo, para que haja contato físico, as pessoas, pelo menos, carecem de se esbarrar uma na outra. Mas para que haja contato psíquico, basta simples troca de olhar, ou apenas o fato de estarem sobre a terra. Os animais, seres menores nos caminhos da evolução, igualmente vivem em interação psíquica e comunicam-se sem que possuam o dom da palavra articulada. Os animais se comunicando entre si, não é? Os pássaros que se comunicam entre si, os animais da mesma espécie, e às vezes até de espécie diferente. Os animais se comunicam uns com os outros, não é? Sem que possuam o dom da palavra articulada, para além de seus trinados, gritos e movimentos, eles logram comunicar-se uns com os outros, notadamente os da mesma espécie, por ondas de natureza eletromagnética, semelhantes às ondas emitidas pelos seres racionais. Por exemplo, é muito citado esse exemplo dos golfinhos, não é? Que eles se comunicam uns com os outros, estando a longas distâncias. Nós voltaremos a tratar do assunto no próximo bloco. Com você, nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.